Por que falamos tanto de sexo? Em cada esquina, em cada tela, em cada conversa, ele está lá. Como se finalmente tivéssemos sido libertos de um passado de trevas, de tabus, de uma repressão que calou a nossa voz por séculos. Nós acreditamos que o que vivemos hoje é a maior revolução sexual da história humana. Que depois de tanto silêncio, a sociedade moderna finalmente rompeu as amarras do puritanismo e nos deu o direito de sermos quem somos, de expressar o que sentimos, de amar quem quisermos e de falar sobre sexo, sem culpa, sem vergonha. Mas, e se tudo isso for apenas uma ilusão? E se o grande silêncio nunca existiu de fato? E se a nossa obsessão por falar de sexo for a prova de que não estamos mais livres, mas sim aprisionados em uma nova forma de controle? A tese é provocadora e, para muitos, perturbadora. O filósofo francês Michel Foucault dedicou sua vida a questionar essa crença de que a modernidade nos libertou da repressão sexual. Para ele, o poder não reprime o sexo. Ele o produz. O poder incita a falar sobre o sexo, a confessá-lo, a analisá-lo, a classificá-lo. Pense na igreja há séculos atrás. Ela não apenas proibiu o sexo, ela criou um ritual complexo, o do confessionário, onde o ato sexual não era simplesmente pecado, era um segredo que precisava ser revelado, dissecado em detalhes. O padre perguntava sobre o que se pensava, o que se sentia, sobre os desejos mais íntimos. A igreja não queria calar o sexo, ela queria fazê-lo falar, para poder controlá-lo. Esse modelo de controle não morreu com o fim do poder eclesiástico. Ele apenas se modernizou. A partir do século XIX, o confessionário se mudou para o consultório. O médico e o psiquiatra se tornaram os novos sacerdotes. O sexo deixou de ser um pecado para ser uma ciência. Era preciso catalogá-lo, classificá-lo, separar o normal do patológico, o saudável do doente. A psicanálise, que se propunha a libertar o sujeito de seus traumas sexuais, na verdade, consolidou a ideia de que a verdade sobre quem somos está escondida em nossos desejos mais profundos e que precisamos revelá-la para um especialista. Não houve libertação, houve uma disciplina da sexualidade. Uma organização que nos obriga a buscar a nossa verdade sexual, para então nos submetermos a ela. E agora, a busca por uma identidade sexual se tornou a nossa obsessão. Eu sou assim, eu sou assado. Somos incentivados a nos definir, a nos encaixar em rótulos que nos são dados pelo poder. Nós vivemos sob a tirania da verdade do sexo. Acreditamos que o ato mais radical de rebelião é confessar nossos desejos, assumir uma identidade, gritar para o mundo quem nós realmente somos. Mas o que Foucault nos faz questionar é que a verdade sobre o seu desejo não é um ato de rebeldia, mas um ato de confissão, de submissão a uma norma. A liberdade é realmente escolher entre as opções de rótulos que nos dão? E se ao nos sentirmos livres por podermos dizer eu sou gay, ou eu sou hétero, ou eu sou bissexual, nós estivermos apenas reforçando uma jaula que nos exige uma identidade, uma categoria e nos aprisiona em uma forma de ser que foi criada para nós. A nossa liberdade é, na verdade, uma jaula de ouro. E essa jaula, que nos aprisionou com a nossa própria verdade, tem suas grades forjadas pela performance. Ninguém nos diz mais para calar, pelo contrário. O grito de ordem agora é para performar. A sexualidade deixou de ser uma experiência íntima e se transformou em um espetáculo para ser avaliado, quantificado. A pornografia que se democratizou nos trouxe modelos de corpos e atos que, em vez de nos libertar, nos cobram uma eficiência impossível. É preciso ser bom de cama, ter o corpo perfeito,
o orgasmo no tempo certo, a ereção no ponto exato. A vida sexual se tornou uma métrica de sucesso ou fracasso, uma nova forma de opressão que não vem de um padre, mas de uma tela de LED. E para sustentar essa performance, existe uma força silenciosa e onipresente, a tirania do normal. A medicina, a psiquiatria, a sexologia, todas essas disciplinas produziram um saber que nos diz o que é saudável, o que é desviante, o que é certo ou errado em um corpo, em um desejo, em um relacionamento. Eles nos deram manuais, categorias, rótulos, que nos empurram para a conformidade. Você é monogâmico, você é poliamoroso, você é assexual. Essa busca por um rótulo que nos defina nos dá uma falsa sensação de pertencimento, de que finalmente estamos no lugar certo. Mas essa busca é o mesmo que dizer ao poder: eu estou aqui. Me categorize, me encaixe, me diga quem eu sou. E a cada vez que fazemos isso, cedemos um pouco mais da nossa autonomia. O confessionário que Foucault descrevia, aquele em que o penitente se ajoelhava para revelar seus pecados, não morreu. Ele apenas ganhou uma nova forma, uma nova plataforma. Ele está no seu bolso, na tela do seu celular. Os aplicativos de relacionamento, as redes sociais, se tornaram o confessionário moderno, onde revelamos nossos desejos mais íntimos, nossas preferências, nossos fetiches, em troca de um match, de uma curtida, de um comentário, de uma validação vazia. Nós nos tornamos transparentes para o poder, nós nos tornamos os nossos próprios vigilantes. A todo momento, analisamos nossas fotos, nossas frases, para garantir que estamos sendo atraentes, interessantes. E o poder nos vigia, nos estuda, sabe o que consumimos, o que desejamos, o que procuramos, e usa essas informações para nos vender mais produtos, mais ideias, mais normas, e ao revelar quem somos, estamos, na verdade, nos entregando a uma vigilância contínua. E essa é a segunda face da jaula de ouro. A parte mais desafiadora dessa nova opressão é que ela não aponta para um inimigo externo. Não vem de uma censura moral que todos podemos ver. Ela nos mostra o poder agindo sobre nós de uma forma que aceitamos de bom grado. O poder agora se veste de branco. Ele se senta em um divã e nos acolhe, prometendo a cura. O poder é um profissional que nos prescreve a saúde, que nos guia para a funcionalidade. E nesse processo nos ensina a viver de uma forma pré-definida. A verdade é que não podemos negar a importância fundamental da saúde e dos profissionais que a garantem. É inegável que nossa vida e longevidade dependem deles. Mas, para que esse saber possa nos curar, ele precisa nos mapear, nos classificar, nos encaixar em categorias. Um diagnóstico, uma estatística, um padrão, são ferramentas essenciais para a medicina, mas também podem se tornar os muros da nossa identidade. A nossa verdadeira sabedoria não está em nos tornarmos reféns dessas categorias, mas em usar esse conhecimento como um guia e não como um veredito final. O poder que não age mais apenas sobre a mente. Ele nos ensinou a confundir a tristeza com a síndrome, a ansiedade com a patologia e a acreditar que cada reação emocional é um veredito final. E nos forçou a aceitar que não é uma emoção passageira, mas uma condição permanente. Porque é mais fácil aceitar a patologia do que encarar a vulnerabilidade. Mais fácil se rotular do que se reinventar. E talvez a liberdade não esteja em nos tornarmos especialistas em nossa própria patologia, em nos tornarmos a verdade sobre nós mesmos. Talvez a verdadeira liberdade esteja em simplesmente sentir, em ser, em abraçar a vulnerabilidade que não pode ser categorizada, e em criar uma vida que o poder, com todo o seu saber, jamais conseguirá mapear.
É inegável que, em um momento de dor ou fragilidade, entregamos nosso corpo e nossa esperança a profissionais treinados para nos curar. Acreditamos na promessa de cura, na sabedoria de diagnósticos e na precisão de tratamentos que se tornaram a fundação de nossa vida moderna. A medicina não é nosso inimigo, ela é uma força que nos resgata. No entanto, é nesse ato de fé, nessa entrega voluntária, que a forma mais sutil de poder se manifesta. O saber que nos cura é o mesmo que nos mapeia e nos categoriza, e é nesse paradoxo que se esconde a nossa maior batalha. Para o bem da sociedade, o Estado não precisa mais de confessionários ou calabouços. Ele tem o nosso histórico médico, o nosso celular, a nossa vida sexual transparente e catalogada, a sexualidade que nos foi vendida, a liberdade sexual. É, na verdade, a liberdade de consumir sexo. A revolução sexual não foi cooptada. Ela foi uma invenção do mercado. A nossa pulsão de vida, o nosso desejo, a nossa intimidade se transformaram em capital. A indústria de conteúdo para adultos nos vende um ideal de prazer. A indústria farmacêutica, a cura para uma impotência que a própria sociedade criou. A terapia nos vende uma solução para um trauma que ela mesma define. A sexualidade não é mais uma fonte de rebelião, mas de lucro. Ela nos vende produtos, terapias, rótulos, estilos de vida. E nós compramos, com a ilusão de que estamos comprando a nossa própria liberdade. O capitalismo moderno se tornou um sistema de biopoder. Ele não apenas explora o trabalho, mas também a vida. A sexualidade se tornou uma indústria, um mercado de corpos, prazeres e identidades. A performance, a beleza e a juventude se tornaram bens de consumo. O biopoder se manifesta na forma como nossos corpos são disciplinados para serem mais produtivos, mais atraentes e mais consumistas. A busca incessante por uma vida saudável e feliz é uma manifestação clara do biopoder. A medicina e o mercado nos vendem a ideia de que a felicidade é um estado que pode ser alcançado através de suplementos, exercícios e terapias. O que antes era uma experiência humana, como a tristeza, agora pode ser diagnosticada como uma doença e tratada com medicamentos. O biopoder nos incentiva a sermos nossos próprios vigilantes, a monitorar nossa dieta, nosso sono e nossos exercícios para nos encaixarmos em um padrão de normalidade. A liberdade não está em mais sexo, em mais performance ou em mais rótulos. Onde ela está? A resposta de Foucault não é uma fórmula, não é um manual de autoajuda, mas um convite para a evasão. Uma fuga das normas, uma criação de si mesmo que não se encaixe em nenhuma categoria. A liberdade não está em achar a sua verdade, mas em criar a sua vida, em viver à margem da vigilância e em inventar novas formas de ser e de se relacionar, que o saber e o poder não podem categorizar. A liberdade está em reconhecer a jaula e encontrar as rachaduras, em criar um ato de rebelião a cada momento em que você age sem se enquadrar, sem se definir, sem se justificar. Será que estamos prontos para ser verdadeiramente livres? A liberdade é como um horizonte que sempre se afasta à medida que caminhamos. Nós a buscamos em cada protesto, em cada nova tecnologia, em cada ato de rebeldia. Mas se a nossa jaula foi construída com a nossa própria cooperação, com os nossos próprios desejos, então a liberdade não é algo que se conquista lá fora. Ela se forja aqui dentro, no campo de batalha mais íntimo de todos, a nossa própria vida. Foucault não nos deu uma fórmula, não nos ofereceu um caminho fácil. Ele nos deu uma provocação. Ser livre não é a ausência de regras. A liberdade, ele diria, é o ato de criar as suas próprias regras, não para se rebelar contra a sociedade, mas para resistir à normalização que essa sociedade nos impõe.
A liberdade é um trabalho de artesão, um exercício de cuidado de si, mas não o cuidado de si que o mercado nos vende, com suas máscaras faciais e terapias para nos tornar mais funcionais. O cuidado de si, para Foucault, é o trabalho de esculpir a si mesmo, de se tornar uma obra de arte única. O escultor não procura a forma perfeita dentro do mármore. Ele cria essa forma. A nossa liberdade não é sobre descobrir quem somos, mas sobre inventar quem seremos. É um ato de coragem, porque o nosso primeiro passo em direção à liberdade é questionar tudo o que nos foi ensinado sobre sucesso, amor e propósito. A sua carreira. Você a escolheu por paixão ou porque ela foi o caminho que o poder traçou para você. O seu relacionamento, ele é uma construção única, ou um roteiro pronto que você pegou em algum filme. A sua felicidade, ela é a sua própria, ou é um produto que você se esforça para consumir. A verdadeira batalha pela liberdade começa quando você questiona as próprias fundações da sua vida e se permite a possibilidade de viver de uma maneira que ninguém jamais lhe ensinou. Isso é o que Foucault chamava de prática de liberdade. É um ato de resistência contra a classificação. A liberdade é uma fuga dos rótulos. É ser um rio que se recusa a ser contido por uma única margem. Não se trata de ser gay, de ser hétero, de ser monogâmico ou de ser poliamoroso. A liberdade está em ser, em viver, em se relacionar de uma maneira que a própria linguagem tenha dificuldade em categorizar. É uma vida vivida de forma tão autêntica que ela confunde os sistemas de poder que nos querem transparentes. É uma vida que não se explica, não se justifica, não se defende. Ela apenas é, não se defende. Ela apenas é. É uma vida que diz, eu sou, e nunca mais. Eu sou assim. Porque eu sou assim é uma resposta. Eu sou é uma pergunta sem resposta. Uma busca constante. Mas e se a sua batalha não for contra um chefe ou uma norma, mas contra si mesmo? A liberdade de Foucault parece grandiosa, inatingível para muitos que hoje sentem que a luta é interna, contra a própria mente. E aqui chegamos à nova porta da jaula, e ao novo grande confessionário do nosso tempo. A jaula não é mais feita de grades de aço, mas de diagnósticos e de rótulos. E a liberdade não é mais fugir de um lugar, mas de lutar contra a voz que nos diz o que devemos ser e o que devemos sentir. Hoje, o diagnóstico se tornou um rótulo, uma identidade. Não é mais apenas uma ferramenta médica para tratar um problema. É uma forma de nos entendermos e de nos apresentarmos ao mundo. A cada vez que alguém diz, eu sou TDAH, eu sou autista, eu tenho ansiedade, essa pessoa está buscando uma explicação e muitas vezes um alívio, uma forma de dar sentido a um sofrimento que a sociedade não permite que seja simplesmente sofrimento. Foucault não questionaria a realidade médica de um diagnóstico. Ele questionaria a sua função social. O diagnóstico, para ele, é a forma mais refinada de biopoder. A jaula não está mais do lado de fora. Ela está na nossa própria cabeça. O poder invadiu a nossa mente e nos deu uma linguagem para nos classificarmos, para nos vigiarmos e para nos sentirmos culpados por não sermos normais. O diagnóstico alivia, porque ele nos diz, você não é preguiçoso, é a sua neurologia. Você não é tímido, é o seu transtorno. Ele nos dá uma desculpa para o fracasso, um nome para o nosso sofrimento. Mas Foucault nos faria perguntar, ao aceitar este rótulo, o que você está perdendo? Você está trocando a sua liberdade de ser complexo, de ser contraditório, por um rótulo que te prende em uma única verdade, que te aprisiona em uma única narrativa sobre si mesmo.
O diagnóstico que te liberta da culpa pode te aprisionar em uma nova identidade, uma identidade médica. A liberdade, portanto, não está na ausência de rótulos, mas na nossa atitude em relação a eles. A liberdade é a nossa capacidade de usar a informação de um diagnóstico como uma ferramenta de autoconhecimento, e não como uma sentença. É o ato de dizer: eu tenho TDAH, mas eu não sou o TDAH. Ser livre é viver com o seu diagnóstico sem permitir que ele defina o seu destino. É recusar a ideia de que a sua vida inteira pode ser explicada por uma sigla. O ato de liberdade hoje pode ser simplesmente o de resistir à tentação de se encaixar em uma categoria, o de aceitar que você é uma coleção de contradições, de desejos que não fazem sentido e de comportamentos que não podem ser explicados por uma única teoria. A liberdade é a nossa capacidade de viver na incerteza, de abraçar a nossa própria complexidade e de nos recusarmos a nos tornar transparentes para o poder. A liberdade não é algo que o Estado pode dar ou tirar. Ela é uma arte que se pratica em silêncio, uma filosofia que se vive com o corpo. E a maior prova de que você está no caminho da liberdade não é ter um rótulo que te define, mas sentir o desconforto de uma vida que você está criando a cada dia e a cada ato. Ser livre é lutar contra a tentação de se encaixar e ser apenas você, a sua obra de arte mais radical. Me diga, afinal, toda essa busca por ser, toda essa luta por se libertar de um rótulo, o que isso tem a ver com você? Qual foi a sua batalha? E qual rótulo você se libertou? Se você se libertou de um rótulo, ou está em sua própria luta para se libertar, escreva nos comentários: eu sou. Se essa jornada pela selva interna te fez questionar, te fez pensar e te fez sentir algo, considere se juntar à nossa expedição. Siga o canal e ative o sino para não perder os próximos caminhos que vamos explorar juntos.